nessa nova gestão. Esse assunto é um assunto polêmico, né? Vem sendo muito polêmico no segmento de locação, porque a gente vem enfrentando um leilão de preços que só prejudica o mercado. E agora, em tempos de pandemia, tem que se tomar um cuidado maior ainda. E um cuidado para a volta ao mercado, né? Então, vocês estão em excelentes mãos. Nós vamos abrir para perguntas no final não, nos últimos 20 minutos. Vocês podem colocar as perguntas aqui no chat, que eu passo para eles no final. Podem ir colocando no decorrer, eu assinalo todas. Quem estiver assistindo por celular ou tablet e por acaso não tiver acesso, não conseguir ter acesso ao chat, tem uma mãozinha, o Expedito está levantando uma mãozinha já aqui. Deixa a mãozinha levantada, porque se você levanta a mãozinha e abaixa a mãozinha, eu não consigo saber mais quem levantou. Deixa a mão levantada, que eu entro em contato com quem levantou a mão para me passar a pergunta. Combinado? Então, deixa a mão levantada, escrevam as perguntas. Quando eles pararem de conversar, de falar sobre o assunto, eu faço as perguntas, tá bom? Bom, então é isso, deixa eu começar a gravar aqui, que agora é que interessa, não o que eu estava falando. Já está gravando, já está gravando. Agora nós vamos ao que interessa. Então, bom webinar, meninos, que para mim eles são meninos e muito competentes. Tchau, gente. Obrigado, Maru, pelos meninos aí, mas é um privilégio. A ler como eu gosto de palavras vintage, né? Por obséquio. Pode começar você, cara. Né? Isso aí, pessoal. Obrigado por quem está assistindo em casa. Estamos aí na segunda semana das lives da LEC, né? Agora aqui com o nosso vice-presidente, o Bruno Arena, da Casa do Construtor. E dando continuidade essa semana, né? Hoje, dia 28, com o Bruno, amanhã com o grande mestre Expedito, o pai, né? Amanhã, então, temos aí 2 dias de bastante conhecimento, bate-papo bem informal mesmo, mas para tentar passar para o mercado quais são as expectativas, né? Eu e o Bruno, eu como presidente e o Bruno como vice, a gente tem se falado aí semanalmente, porque ele com a própria rede de franquias dele e eu até com a minha empresa, somos negócios completamente diferentes, mas afetados pelo mesmo problema, que é a pandemia, e 2 locadoras, né? Apesar de atender mercados completamente distintos. E essa semana, inclusive, a gente conversou sobre os estados que ainda estão em lockdown. Ele vai falar um pouco mais sobre isso nas lives, porque quando a gente fala sobre faturamento, é muito complicado a gente apontar qual estado está sendo mais afetado ou menos afetado, porque cada estado está tendo uma lei diferente. Então, isso a gente vai estar debatendo aí no decorrer da questão, mas está também atrapalhando bastante. Então, o estado de São Paulo hoje tem uma quarentena aí até o dia 10 de maio. A gente não sabe o que vai acontecer. Temos algumas empresas, a maioria delas, trabalhando de portas fechadas, né? Então, a gente ainda tem esse benefício, consegue aí ter uma certa movimentação, mas mesmo assim com uma queda drástica de faturamento aí, algumas pessoas aí em torno aí de 30%, até outros casos mais graves aí em torno de 80%. Então, a gente está com uma situação que é inédita para a gente. E aí, hoje, a gente tem algumas perguntas aqui também para estar fazendo esse bate-papo e passar a palavra agora para o Bruno, realmente para a gente tentar entender como é que a gente pode estar melhorando a situação aí, ou pelo menos tentando deixar o mercado um pouco mais calmo, porque realmente o que a gente vê é que está todo mundo muito assustado com o que está acontecendo. E a gente pegar essa crise assim logo desde março, né, que a gente está nisso, e agora com essas lives, eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais fáceis, né? Amanhã
temos aí novidades vindo gradualmente aí durante a semana, né, para o pessoal que está assistindo. Até porque essa ferramenta, eu conversando inclusive com a Maro hoje, que é a responsável pelo marketing da associação, a gente viu que a gente está, as lives estão indo para lugares que a gente nunca conseguiria numa situação normal, né? Então, tem o pessoal de Sobral, no Ceará, tem pessoal do Amazonas, então, assim, tá realmente o pessoal do Rio Grande do Sul, então, todo mundo, estados diferentes, empresas diferentes com os mesmos problemas, né? Então, essas lives têm ajudado bastante o pessoal e espero poder contribuir aí juntamente ao Bruno hoje para estar ajudando aí. Então, façam suas perguntas e, dentro do possível, aí a gente vai estar tentando responder. Bora! E aí, meu? O que você acha? Pessoal, antes de mais nada, só uma rápida introdução, tá? Meu nome é Bruno, junto com a Lê aqui, o Alexandre, sou vice-presidente da LEC. Para mim é uma honra gigantesca estar hoje ocupando esse cargo em respeito a toda a história que a LEC vem construindo há muito tempo, né? Eu também eu sou membro da segunda geração da empresa Casa do Construtor, faço parte também da comissão de ética da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, sou formado no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, assim, nós viemos ao longo da nossa história da Casa do Construtor nos preparando muito para o momento. Então, eu queria deixar dois agradecimentos. Primeiro, a todos os ex-presidentes aqui da associação, que foram eles os primeiros idealizadores, né? E depois cada um no seu papel de mantenedor do espírito associativo. Então, de maneira geral, meu muito obrigado a vocês, né, por isso. E um segundo, eu queria agradecer muito a minha rede de franquia e ao mercado de locação, porque a gente é o que é hoje graças ao aprendizado do coletivo. Ninguém faz nada sozinho, tá, gente? Então, a ideia aqui desse webinar como a gente brinca aqui no interior, né, o toró de parpite, né? Ou seja, é falar um pouquinho da nossa história, da experiência do que a gente adquiriu ao longo do curso, né, sobre o tema de precificação, né? Mas acho que o ponto principal, né, que eu acho que eu queria dividir com vocês foi que uma das primeiras reuniões que eu fui na LEC, eu era um garoto, menino, acompanhando do meu pai, né, e do sócio dele, o Altino Cristofoletti, na primórdios e a gente foi num fórum, e eu lembro que tinha alguns ex-presidentes discutindo muito esse tema, né, sobre preço de mercado, preço de locação, preço de... Né, e sempre, como bem é ponderado pela Maro, isso é uma coisa que vem ao longo de muitos anos, e esse é uma preocupação, né, que todo locador tem, ou seja, de que forma eu devo formar meu preço, né, que parâmetros devo estabelecer para me posicionar, né? Então, assim, eu acho que essas são perguntas que são intrínsecas não só desse mercado, tá, gente? Não é só locação de equipamentos. Eu acho que isso deriva de uma série de outros mercados e preço faz parte de uma composição, né, do varejo, né? Então, o preço também não deixa de ser um posicionamento de marca, né? Então, eu preciso saber como que este preço, qual é o reflexo que esse preço na sua formação tem em relação ao valor que o meu cliente, o meu mercado, onde estou inserido, percebe. Tá? Então, acho que, basicamente, só para dar uma introdução rápida sobre o conceito, né, eu preciso entender um pouquinho isso. Né? Não dá para eu fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de alguém, né? Ou seja, copiar e colar de alguém achando que isso serve como parâmetro. Serve como balizador, tá, gente? Mas não pode ser levado isso de maneira... seja, de uma maneira única, né? Ou seja, assim, até porque cada empresa, cada companhia tem uma composição distinta de custos e isso influencia diretamente no preço. Tá? Ale, bora aí. Bom, a gente tem organizado essas palestras basicamente num esquema de uma proposta de perguntas
já enviadas, né? Então, hoje nós temos mais ou menos umas 3, 4 perguntas aí para iniciar. Deixa eu só achar aqui. E começando com a primeira pergunta do dia seria: acabei de abrir uma locadora e não tenho experiência no ramo. Eu sei que para colocar o preço não é como nos outros setores, que é só multiplicar por 2 ou 2,5, como no comércio. O que eu tenho que levar em consideração para fazer o preço da locação? Olha, eu acho assim, Lê, para quem está começando no mercado de locação, que não tem parâmetro algum, eu acho que é assim, a gente tem que sempre olhar para aquele que executa no seu prisma, no seu parâmetro, o melhor trabalho, o melhor serviço em relação a. Então, assim, antes de discutir um pouquinho sobre preço, eu acho que tem que se fazer uma questão de uma pesquisa de mercado, né? Quando eu falo pesquisa de mercado, gente, é realmente visitar, entender aonde cada locador fica, em que posição fica, tamanho de locação, que tipo de público atua, porque isso vai me criar alguns parâmetros até para eu poder criar um balizador, né? Ou seja, e sim, e ter um pouco desta expertise de tentar entender e de como me posicionar. E aí sim, gente, estabelecer através pós essa pesquisa um norte, né? Lógico, existem vários, eu acho assim, existem vários modelos matemáticos de DRE, de uma série de coisas que você pode aplicar para nortear a sua composição de preço. Mas, em linhas gerais, o que a gente vê notando é que um produto, um equipamento, né, da linha leve, que é um pouco diferente da linha mais pesada, ou linha amarela, o preço ele tem que dar condição mais ou menos em 24 meses no máximo de reposição desse ativo. Ou seja, eu preciso repor esse ativo numa curva de tempo de 24 meses. Então, se você não se atenta a isso, né, fica estranho. Eu só vou dar um exemplo prático, tá, gente? Para não ficar muito no aspiracional aqui. Simples. Por exemplo, hoje, o preço médio de uma betoneira de boa qualidade, de um bom fabricante, vai dependendo da região entre 2.600, 2.700 até 3.500, dependendo do estado, região, custo de frete. Daí é uma discussão que vai longe, né? Eu não consigo alugar, como eu já vi em alguns mercados que a gente, como o caso do consultor está, sendo uma betoneira alugada a R$120 entregue na obra. Quando você divide isso pelo custo do tempo e você faz uma conta de pão de padaria, né, o negócio fica extremamente estranho, né? Ou seja, vocês vão perceber que um produto não fecha a conta, né? É exemplo de, só uma ponderação, a gente na rede estressou esse modelo ao máximo. A locação, a exemplo de compactadora, R$400 no mês, entendeu? A gente não fecha a conta, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, por isso que eu falei no início da questão do posicionamento, de como eu imagino o meu negócio, o locador, né? Eu sou um locador, quais são os pilares de valor da minha marca que eu quero levar para o meu cliente, né? E aí, gente, uma frase que numa das várias discussões que tivemos de maneira interna é assim, a gente vê que todo mundo que adota uma estratégia de preço, vou só dar um exemplo muito clássico que é, por exemplo, a própria Netshoes, né? A gente tem aí no mercado de varejo, a Netshoes que vem fazendo, que sempre se posicionou com preço, e atacou no marketplace neste quesito. O que aconteceu, né? Até hoje, a Netshoes, como conceito de negócio, olhando seus resultados financeiros, não fecha a conta. Então, assim, lógico, existe um outro conceito por trás, sobre tecnologia, sobre cadastro de clientes, sobre outras coisas que fazem ela ser um destaque. Mas, em linhas gerais, é isso. Não dá para a gente se posicionar desta maneira. Ah, mas eu tenho... Né? Eu preciso entender, existem locadoras que atendem o atacado, né? Ou seja, vai para uma grande obra de infraestrutura e aluga 1.000 compactadores. É diferente, gente. Assim, por isso que o posicionamento de mercado da sua locadora faz total definição para essa primeira pergunta. Então,
tentando responder de maneira sucinta, existe uma frase muito... o que eu quero ser quando crescer? É um pouco isso, né? Eu preciso definir aquilo que quero e de que maneira quero me posicionar. Acho que isso já começa com o balizador. E usem sempre como referência as melhores práticas, aquelas empresas que são referência, né? E isso de maneira geral. Acho que é isso, né? Ponderando até uma resposta que você deu, é até interessante isso, nesse quesito da segmentação, né? Porque a gente sempre conversa isso na associação, como realmente a formação de preços ela é afetada se você vai atender uma obra de infraestrutura, igual você falou, né? Vou atender o metrô, por exemplo, alugar bomba submersível, grandes quantidades, máquinas que você tem que ter uma rotatividade muito alta, então, mercado, teoricamente, de nicho, né? Então, vou atender esse mercado. Ou o mercado uma coisa mais casa do construtor, pessoa física, né? O pessoal alugando diária, isso é muito importante. Eu acho que quem tá assistindo em casa tem que entender que existe uma diferença brutal de formação de preços quando você está atendendo o mercado de infraestrutura, no caso, né, onde você tem o pagamento é mais difícil, você tem medição, geralmente, então você tem que medir o serviço para emitir uma nota, para estar recebendo aí no mais 30 dias, ou então a conta é sempre 30 mais 30, você acaba recebendo em 60, dependendo do cliente, inclusive, casos aí de indústria, né, que a gente tem muito locador que atende indústria, a indústria nacional tem grandes cases de sucesso aí que o pessoal fala, mas eles são muito bons, mas espera aí, eles pagam o fornecedor em 90 dias, 180 dias, então quer dizer, às vezes você quebra uma empresa nessa brincadeira porque existe essa diferença de como receber, né? E o lado de formação de preço para uma locadora que eu acho que vamos chutar por alto aí, mas uma grande maioria das locadoras, que é o pequeno locador, é o que está ali, o pessoal que está assistindo a gente, o rapaz que está lá longe, em Sobral ou Roraima, nas pequenas cidades, que é o que faz movimentar a economia local, e aí muda para diária. E aí a gente entra num patamar que é muito interessante esse bate-papo justamente por causa disso. A gente vai falar um pouco mais de frete mais para frente nas próximas perguntas, justamente por causa disso. Quando você aluga por mais tempo, o seu equipamento ele acaba tendo uma defasagem muito maior, porque ele está sendo muito mais utilizado. E quando você aluga o equipamento na diária, e você consegue ter, inclusive, uma margem melhor, porque quando você traz um compactador de solo, por exemplo, que nem a gente estava mencionando, que você realmente tem níveis, ou até mais. Ou o caso da betoneira. A betoneira é clássico, né? A betoneira na obra 100, 120, 150, com o frete. E se quebrar, o frete ainda... Então, tem locadores que dão frete, tem locadores que não dão frete. Então, tem essa briga aí na formação de custos, né? Mas a matemática ela é a mesma, né? Tanto para o pequeno locador quanto para o grande locador. Não dá para fugir muito desses números, né? Eu acho assim, Grê, só um pouco na linha, até para a maneira contributiva, né? A primeira coisa para a gente começar a entender, né? Isso não é o caso de uma locadora que vai abrir, né? Porque acho que a pergunta primeira tem muito a ver com comecei a abrir. Mas para quem já está operando, acho que a primeira coisa extremamente importante sobre a formação de preço, para falar sobre alguns conceitos, a exemplo de ROI, que é Return of the Investment, ou conceitos um pouco mais detalhados, né? Eu preciso entender meus custos, né? Então, assim, por isso que eu falei no início que não dá para comparar, vou só citar exemplo aqui, né? Por exemplo, vou pegar a Formec, né? Ou eu vou pegar a casa do consultor de A, de B, de C, de qualquer localidade, comparar com uma outra locadora, porque a composição desses custos são extremamente diferentes, né? Então, só para dar um exemplo básico, por exemplo, a casa do consultor trabalha no modelo de franquia,
E esse sistema de franquia, existem taxas, existem certas questões que não se aplicam à realidade, às vezes, de uma outra locadora, que a gente chama bandeira branca, no sentido de que não é da rede casa do construtor. Então, assim, o que se precisa entender antes de começar a falar sobre preço é entender custo. Né? Pô, quanto que eu pago de folha de pagamento? Eu acho que é uma modelo coisa. De negócio, né? Qual modelo de negócio? Então, eu estou no simples, estou no lucro real, estou no lucro presumido. Tá? Essa é uma primeira pergunta. Tá? Qual é o custo meu de ocupação? Tá? Quanto eu pago o metro quadrado da área da onde eu atuo? Tá? Eu estou posicionado para atender o varejo, sou atacado, assim, entre outras. Quanto eu pago de imposto? Né? Se estou no simples e tenho um X de faturamento, eu tenho um X número, né? De percentual que isso vai impactar o meu negócio. Então, isso vai proporcionar para mim um resultado, ou um conceito muito simples que chama lucratividade, que nada mais é do que receita menos as suas despesas é o seu lucro. Gente, eu não quero aqui ficar dando conceito nem financeiro, nem contábil, porque acho que não é a pauta, acho que se a gente delongaria demais, acho que não é esse fórum, e a LEC, ao longo da nossa gestão, tanto minha como do Ali, a gente vai reticentemente tratar esse assunto através, inclusive, de cartilhas, de orientação, para ajudar quem está de fora a entender melhor a como eu trato o tema, né, de preço. Mas o preço, como primeiro pilar, ele tem que ser derivado de uma composição e de uma sapiência de entendimento dos meus custos. Senão, gente, não dá para a gente começar a discutir esse tema, né, sem entender isso. E isso engloba também manutenção de equipamentos. O Alê tocou num ponto que é assim, pô, quando eu alugo um compactador por mês, uma obra, né, vocês sabem muito melhor do que eu, ele não fica 30 dias sem precisar de sei lá, às vezes alguma regulagem, uma limpeza de filtro, alguma coisa nesse sentido, é muito difícil. Né? A não ser que seja um compactador zero que você acabou de tirar da caixa e entregou para o cliente. Mas assim, você não tem condição de toda locação arrancar um compactador novo da sua caixa e alugar toda vez. Né? Que a gente brinca, o Ale teve comigo, e entre outros locadores na ARA, que é a American Rental Association, lá nos Estados Unidos, ele tem um negócio que é o nosso sonho de consumo, que é a renovação de frota. Né? Ou seja, a cada X período, a cada X tempo, eles vão lá, pegam um lote de produto, entregam para o fornecedor, pega depois um lote, já com um desconto muito bom, né? Para pagar isso em 24, 36 meses, 48, dependendo do produto, a juros zero. Né? Então, assim, não é a realidade nossa. Então, assim, por isso que o primeiro pilar dessa discussão, ela tem que ver com custo. Então, se você não sabe levantar seus custos, eu já começaria a indicar por aí, né? E parametrizar. E outra coisa, gente, que é extremamente importante, né? Não adianta, quando a gente vai discutir preço, existe um conceito por trás que amarra isso, que chama-se sell-in e sell-out. Sell-in é o preço de formação de venda, e o sell-out é o preço do mercado. Tá? Então, assim, é muito importante os locadores, independente da região, independente da cidade, independente do estado, se relacionar com outras pessoas e com outros locadores. Por isso que é importante essa proximidade, não é discutir, ficar brigando com outro locador, mas eu faço 100, você faz 110. Gente, essa discussão não leva a nada. Na verdade, o que a gente precisa, como entidade, como grupo de mercado, é entender justamente como a gente melhorar o mercado de maneira igual. Mas o A não faz, não faz. Então, se parametrizem pelas boas práticas, pelos concorrentes, e posso dizer, eu não quero citar nome de ninguém aqui, mas assim, existem muitos pelo Brasil afora, que são bons locadores, que fazem a diferença, né? E de maneira geral, então, sim, primeira dica, por onde começo? Começa pelo levantamento dos seus custos, tá? Gente, e esquece também pegar o modelo DRE da NASA. Faz uma coisa que eu aprendi com meu pai lá atrás. Faz no papel de pão, cara, tá? Pega no básico. O primeiro software da Casa do Construtor foi feito em 1997. Na verdade, não era software, era um ERP, Excel que roda em paralelo. Era o que tinha, era o que dava para fazer. Então, começa a ter uma
baita de uma ferramenta para usar e tem muita gente que usa e é bom, né? Ale, acho que como primeiro acho que tema eu entraria nisso. Eu acho que você mencionou várias coisas que a gente poderia discutir, até temas, webinars só disso, né? No caso da renovação de frota, é o clássico. Os países, nós, no Brasil, no caso, né? E tenho experiências, inclusive tem um colega da minha esposa que ele é indiano, e uma vez a gente estava conversando sobre isso, porque ele coincidentemente trabalhava com guindaste, né, no mercado indiano, e ele estava contando como é que é difícil comprar equipamento de primeira linha num país, em nossos países de terceiro mundo, onde a gente tem, primeiro, o problema do imposto, segundo, o problema da currency, que é toda essa parte de cambial. Então, ainda mais agora, entre essa semana, a libra esterlina chegou a bater a casa dos 7 para 1, então 7, valendo R$7, quer dizer, o euro também 6 para 1, o dólar 5 para 1, então está escalonado. Então, enquanto a gente não, como é que eu posso dizer, enquanto não passar essa questão, a gente depende muito do mercado externo. O Brasil, ele, graças a Deus, na parte de linha leve, a gente está muito bem assessorado, nós temos grandes fabricantes no Brasil, a CSM, a própria Menegote, são as duas maiores fábricas de betoneira, assim, do Brasil, né? Então, isso é só um mero exemplo. Então, assim, o Brasil tem polos industriais magníficos, então tem o próprio Jaraguá do Sul, lá que tem as duas maiores fabricantes de betoneira do Brasil são do mesmo lugar, então, junto com a WEG lá, então a cidade é monstruosa. Então, eu costumo até brincar, o Brasil poderia ter mais Jaraguás do Sul, entendeu? Poderia ter uma indústria forte, entendeu? Que gera essa parte toda que tem essa pujança e faz falta, né, nessa hora, porque saindo até um pouco dessa questão de formação de preço, mas que vai afetar o mercado, a gente ainda não sabe o que vai acontecer daqui para frente, porque os insumos, essa questão de tudo ser importado, isso vai afetar muito. O mercado ele demora, às vezes, para sentir a porrada, no caso, né? Então, geralmente ela vem, acontece, vai segmentado, né? No caso, a gente é um setor de prestação de serviço, então a coisa afeta a construção e aí ela vai vindo, né? No caso da pandemia, é um caso inédito, porque pegou todo mundo. Então, parou o mercado capitalista como um todo, né? Então, o que a gente está acostumado, eu, Bruno, mercado, isso pode mudar e provavelmente vai mudar, da mesma maneira que as lives vieram para ficar, a própria questão dessa formação de preços, é bem provável que o valor para o locador hoje, para quem já tem uma locadora, né, a gente vai ser afetado profundamente, né? Primeiro pela queda do faturamento, e aí em segundo agora pelo aumento natural, né, dos insumos, os problemas que os locadores estão enfrentando com bancos, porque o banco agora está todo mundo com medo de não receber, né? Então, até para já partir para a segunda pergunta, mas para finalizar, temos que focar mais a fundo aí depois, deixar essa dúvida no ar aí dessa questão da renovação de frota, que conforme o próprio Bruno pontuou, os Estados Unidos, até para o pessoal entender, quem está abrindo locadora, ou os nossos pais, né? O meu pai, o pai do Bruno, quando começou, muita gente comprava equipamento de segunda mão. Então, começava com bomba usada, equipamento em leilão. Então, até para quem está assistindo e tem dúvidas, né? Fala, como é que eu consigo comprar um ativo mais barato, que não seja de forma ilegal, porque a gente enfrenta esse problema no mercado também, o desvio, roubo de equipamentos, estelionato, enfim. Então, também são outros temas, né? Mas tudo isso acaba afetando a formação de preço. Então, porque tem locadoras que têm seguro, tem locadoras que não têm. Então, a gente está aqui mais batendo um papo, mas para realmente passar, porque é uma situação muito complexa. Ela transcende o valor de compra, do valor de locação, aquela conta de padaria e também da questão apenas logística, né? Então, cada caso é um caso, né? A questão dos impostos e tudo mais, mas
é muito importante que no começo, né, a pessoa que vai montar o próprio negócio tenha em mente isso, que o Brasil, a não ser que você tenha um capital próprio para investir, o Brasil ele não ajuda quem está começando a abrir empresa, né? Então, nos primeiros 2 anos, a gente já mencionou isso aqui na semana passada, nas palestras, você conseguir financiamento é muito difícil, você praticamente inexiste para banco e empresas grandes, porque você tem que ter o famoso cadastro, né? Tem que ter essa carência aí de 2 anos. Quanto nos Estados Unidos é o contrário, né? Nos Estados Unidos, você abre a empresa lá, você bate no banco, consegue juros baixíssimos, né? E então também tem essa diferença. A gente luta contra o mercado e contra essa burocracia toda que a gente tem aqui de empresário, né? Então, eu acho assim, esse é um tema, acho que se a gente afundar demais, né? Como você bem ponderou, a gente acaba indo muito longe, né? Eu acho assim, a gente quando começou a discutir isso um pouco mais a fundo, a gente partiu de algumas premissas, né? Sempre como referência, tá? Existe, se a gente for querer detalhar demais, a exemplo, considero ou não considero o meu produto depreciado para composição de custo de... Tudo bem, depende da fórmula, né? Nós até sobre esse tema, o que a gente entende? Uma betoneira, exemplo, usada ou nova, na hora de você locar ela é locada pelo mesmo valor. Então, assim, o que eu preciso entender é o quanto de custo que eu tenho embutido nesta betoneira para poder fazer uma locação. O que quer ser? Eu tenho uma estrutura na minha empresa que custa X por mês. Então, quanto que isso vai gerar de custeio, né? Ou seja, básico, para que eu possa alugar a minha betoneira por um custo mínimo. Então, eu acho assim, é extremamente difícil a gente querer entrar em cada caso. É um caso, mas assim, eu acho que, primeiro, a gente precisa entender qual é o nosso pacote, aquilo que a gente vai ofertar lá na ponta, né? Então, assim, primeiro item sobre precificação é custo. Levantamento de custo é o ponto principal. O segundo chama-se um conceito que chama ocupação. Eu preciso entender a minha ocupação do meu equipamento, ou seja, quanto de produto eu tenho no meu ativo e por quanto tempo ele está alocado ou não. Eu vou só dar um exemplo. O que é taxa de ocupação, tá, gente? Esse é um conceito, inclusive, muito utilizado em locação de veículos, que tem muito isso no mercado americano, simples. Tá? Se você pega numa conta, durante o ano, uma betoneira, eu tenho 10 betoneiras. Tá, quantos dias eu tenho de betoneira que eu posso alugar? Você faz 10 vezes 365, dá 3.650 dias. Se eu alugo ao longo todas essas 10 betoneiras, 1.850 dias, eu estou somando isso, exponenciando a 10, gente, eu tenho uma taxa de ocupação de 50. Né? Então, assim, significa que em 50% do meu tempo eu estou com essas betoneiras na rua e 50% elas estão paradas. Tá? E isso influencia diretamente no custo do meu produto. E aí um pouco do link que o Alexandre falou sobre locação. Pô, alugo dia, semana, quinzena, mês. Isso depende. Por quê? Existe um outro conceito que tem a ver com isso, que tem a ver com que a gente chama dollar utilization, ou rental rate, como é tratado isso lá fora. Ou seja, é quanto que deste produto eu faço em um ano. Tá? Então, assim, o que é o ideal? Né? Para cada produto, para cada mix que eu tenho desses equipamentos pequenos, equipamentos assim, que eu estou falando da linha, chama da linha leve, e que esse produto, até 24 meses, dependendo do produto, que ele retorne aqui para o meu bolso. Né? Então, este é um terceiro elemento que é balizador da composição de custo. Tá? Então, assim, eu estou falando, gente, de coisas básicas para eu montar um negócio chamado tabela de preço. Tá? Então, isso, tudo que a gente está dizendo é o sell-in. Né? Precisa tomar cuidado. Então, assim, quanto eu devo alugar minha betoneira? A partir do momento que eu faço um mapeamento do mercado, que eu sei os meus custos, que eu tenho uma noção dos produtos, que são os meus 10 mais produtos, e
essa questão de quanto esses produtos me retornam em quanto tempo, usando aquele conceito do ROI que alguns ponderaram, eu vou conseguir ter um norte para saber se o meu produto, né, se a minha frota está sendo rentabilizada em níveis aceitáveis, né? Rentabilidade, lembrando, é todo o custo do ativo, é tudo o que eu investi de din-din, de dinheiro, né? Para pôr meu negócio de pé e quanto que está sobrando versus o quanto está sobrando na minha locadora. Só para dar um exemplo, se eu tenho 1 milhão de ativos e me sobra 10 mil, façam a conta, vocês vão saber quanto que é a minha rentabilidade. É só conta, gente, eu só estou aqui para dar conceitos básicos de como eu monto o meu sell-in nesta estrutura de custos, né? E lógico, gente, não dá para a gente balizar. E aí, assim, o que é o mundo ideal? O mundo ideal é que a minha taxa de ocupação dos meus produtos esteja na altura, né? Mas até que ponto? Até que o ponto que isso não impacta eu perder venda. Então, assim, eu posso ter 100% do meu ativo de compactador locado, eu não acho legal, né? Cada locadora precisa entender qual é o nível ideal do seu mercado, do seu negócio, da sua região, para que eu possa tomar essa devida decisão. Então, gente, assim, isso, dessa maneira introdutória, né? Tem que se atentar a isso. Custo, tem que se atentar à sua ocupação e tem que se atentar à questão do seu resultado sobre o seu ativo. Tá? Então, esses são premissas para eu entender se devo ou não devo locar um equipamento a X valor. Tá? Então, essas são continhas básicas que no próprio DRE, né, eu falei, no próprio Excel, no próprio que você consegue extrair dos seus resultados e aí chegar à conclusão. Então, assim, mas balizem-se sempre. Então, se o meu mercado, a betoneira é 200, gente, baliza por isso, disso para cima, não disso para baixo. Né? Até porque, gente, eu vou dizer uma brincadeira que a gente fez aqui uma vez na nossa rede, que é assim, pô, se eu chegar, né, hoje na casa do consultor, promoção de betoneira R$10 por mês, ninguém vai passar na frente da loja, olhar, puta, que negócio legal, pra caramba, né? Nossa, vou levar pra minha mulher, né? Uma betoneira para levar em casa. Ninguém vai fazer um negócio desse, né? Lembrando que o nosso produto é um produto que ele é por necessidade. Nosso construtor, o nosso cliente, ele vai lembrar da gente na hora que a necessidade pinga. Então, preço não é uma estratégia que assim fundamentada e num delta tempo, né, se eu trabalho com a precificação dos meus produtos, dos meus ativos, muito baixo, significa que ao longo do tempo eu estou comendo meu estoque. Eu não vou ter dinheiro para repor esses produtos que vão ficando velhos. Né? Agora, gente, vamos fazer uma analogia rapidinha, cara. Quando você vai na Localiza uma empresa, estou usando para citar um exemplo, você consegue alugar Fusca 69? Ou você aluga sempre um carro zero? Tá? Então, assim, a gente tem que usar não só a locação, mas usar também outros elementos. Vou dizer o que nós fizemos na casa, tá? Só para vocês terem uma tratativa. Nós, apesar de termos sentido o mercado cair em várias regiões, nós não adotamos política nenhuma de abaixar preço. Né? Então, assim, isso não veio e não é estratégia da franqueadora em nenhum momento da rede Casa do Consultor trabalhar com baixar preço. Aliás, só para te dar um exemplo, alguns de vocês, nas mais diversas regiões que vocês estão, tenta pedir uma pizza no iFood. Né? O iFood clássico, né? Do marketplace aí de comida. Pô, antigamente o que era? Cara, era R$5, R$4, dependendo da região. Praticamente dobrou o custo disso. Né? Então, assim, Ulisses, é um franqueado nosso que ponderou bem. Quem vende preço não vende qualidade. É verdade, gente. A gente precisa discutir qualidade na prestação de serviço. E garanto para vocês, gente, uma coisa que a gente esquece, né? E falo pela gente, a gente demorou anos e a gente trabalhando nisso insistentemente. Algum de vocês já ficou no balcão na sua loja, vendo um número de ligação que o nego liga e a gente não converte? Então, assim, será que é o mercado mesmo?
Ou será que é eu que não estou atendendo aquilo que pinga no meu mercado? Então, Se gente, você for falar, reflexões, cara. Oi? se você for falar, você vai falar de taxa de conversão, a gente vai ficar 5 dias falando aqui, né? Porque a gente já chegou até a conversar isso uma Só estou vez. dando alguns insights, porque as Não, empresas que ela é bem legal acham isso aí, né? que a estratégia formatada em preço vai me alavancar a venda. Mas, pô, eu não estou cuidando nem do meu feijão com arroz. Eu tenho um franqueado meu que uma vez falou uma coisa para mim. Falei, cara, eu estou só interessado em fazer o arroz, feijão e o bife. Se vai vir depois com cebola, se eu vou dar um suco de laranja, se eu vou incrementar essa situação, não faz muito sentido, tá? Então, eu acho que é um pouco desse conceito que eu gostaria de deixar gravado para vocês. Eu sei que em uma hora não dá para discutir preço, gente. É muito complexo esse assunto. Ele é longo. Por isso que um dos propósitos da própria entidade era da gente formatar cursos justamente para vocês, né? Esta é a ideia, que a gente possa transmitir para vocês conhecimento, né? Então, eu não queria dar spoiler, né, Lê? Mas acho que esse é o conceito principal, né? Vai muito de encontro com a segunda pergunta, né? Que seria a famosa pergunta, né? Mas se as locadoras da minha região cobram menos do que eu, ou do que ele acha que é justo, o que eu faço, né? Porque nessa conta de... como é que a gente pode até responder essa pergunta, né? O famoso, o meu concorrente é mais barato. Gente, né? Então... o seguinte, assim, deixa eu dar a minha experiência. Antes de ser da franqueadora, antes de ter um monte de coisa, eu fui tocar loja em várias cidades, em vários estados, tá? Eu toquei loja, inclusive, para quem não sabe, em Porto Velho, com um sócio nosso, tá? Então, eu já cheguei a tocar loja, então eu rodo o Brasil e sei o que acontece. Em todas, sem exceção, das minhas 278 lojas que eu já tive, assim, indagação será que realmente eu perco venda por preço? Ou isso é o rádio peão que um dia eu falei, fica no balcão da sua loja e vê. A gente fez uma pesquisa interna, esse é o 5º ou 6º elemento, dependendo do público que você pesquisa, no processo de não conversão de venda. Tá? Eu sei que isso não tem a ver com a questão de custo, mas isso de maneira indireta leva a gente, locador, a achar que a gente tem que baixar preço, que a gente tem que dar frete de graça. Né? Nós devemos sim nos posicionarmos como qualidade. Agora, tem uma pergunta, acho que do João aqui, qual seria a taxa de conversão razoável para o setor? João, assim, só para pegando aqui, que eu estou vendo aqui o coisa andar, assim, a taxa de conversão razoável vai no negócio, mas eu acho que, assim, no mínimo 50%, 60% das ligações, WhatsApp, que cai na sua loja, deveria converter. Né? A gente tem um número um pouco tabulável disso da rede, mas isso é uma coisa interna nossa. Mas, assim, tem que pôr um norte. Né? Agora, eu acho que, assim, e tem que entender, por exemplo, se eu trabalho com atacado, meu foco principal é construtora, gente, existe um comportamento por trás disso. Então, há uma tendência diferente de preço do que eu, caso eu consultor que atendo o mercado varejo, a pessoa física não ligada à construção civil, formiga. É diferente. Por isso que eu falei lá no começo que eu preciso entender primeiro, antes de entrar numa discussão específica de preço, eu preciso entender do jeito que me posiciono. Então, assim, então é verdade que eu não, assim, a casa do consultor, eu não tenho interesse, por exemplo, se fosse criar o Itaquerão 2, não é o tipo de obra que eu vou atender. Então, mas agora não adianta. Eu, caso consultor, queria atender o Itaquerão 2. Ferrou. Não vai dar certo, gente. Né? Parafraseando, eu atendi o Itaquerão 1, né? Então, são histórias assim... Você matou num ponto muito específico, né? A gente pegou uma época de obras que talvez isso nunca mais aconteça. É bem provável que não aconteça, né? Mas a diferença entre uma locadora que está ali pronta para alugar, sei lá, 50 betoneiras de uma vez para uma outra locadora que não chega a ter isso, realmente a diferença são dois tipos, é o mesmo negócio, mas dois negócios completamente diferentes, né? É justamente o que você pontuou. O que você quer atender? Então, você tem que se preparar, porque, inclusive,
voltando na questão da renovação de frota, a manutenção vem antes da renovação de frota. Então, quer dizer, se você não tiver uma manutenção redondinha, e outro tema até para a gente discutir outro dia, além da formação de preço, teria que ter assim, uma palestra só de como cobrar o meu cliente das máquinas quebradas, porque a taxa de má utilização no Brasil ela é absurda. A qualidade da mão de obra é muito baixa, então você, às vezes, o que a gente costuma falar, vai lá, perde um tempo. E até uso a frase do Bruno agora, o mercado, ele é para quem faz hoje só o feijão com arroz, quem quer fazer o mínimo, o mercado vai engolir. O mercado hoje, ele não... se você é empresário e está falando, eu faço um feijão com arroz aqui, vai fazer outra coisa. Porque não adianta. O seu Expedito, ele fala muito isso. A gente quem mexe com locação, a gente é o coração na boca, assim. A gente tá, é muita emoção porque a gente gosta do que a gente faz. Não tem glamour nenhum em você sujar o pé de lama numa obra cheia de betoneira lá e chegar em casa, sua mulher quer matar você que você sujou a sala. Então, assim, a nossa profissão, ela não é nenhum glamour, terno e gravata, muito pelo contrário, é o famoso bota de peão na obra, entendeu? Então, assim, não tem ficar com aquele bronzeado bonito da camisa, né? Então, assim, é um negócio que dá trabalho, mas é muito compensador. Mas para quem gosta, né? Então, eu acho que fica essa mensagem, até porque para quem tem, o Bruno, no caso, que tem franquia, e no caso eu, quem não tem, né? A gente tem que tomar muito cuidado, tem que pesquisar no que você vai entrar, né? Isso para quem vai entrar, né? Ou para quem já está dentro do mercado, realmente o Brasil ele não é para amadores, né? Então, acho que, inclusive, até para dar uma continuidade nessa pergunta, a principal diferença do locador hoje, na minha opinião, é o atendimento. Porque a Casa do Consultor, inclusive, é um exemplo clássico disso, de como você treina e nunca... E treinar e vai continuar treinando e nunca vai parar. Porque o verdadeiro ignorante é aquele que acha que sabe de tudo, né? Então, eu acho que o treinamento de venda de locação, um treinamento focado em manutenção, são treinamentos diferentes dentro do mesmo organograma de locação, mas conforme o próprio Reinaldo mencionou na semana passada, o mercado de locação ele não é um mercado que vem da academia. Temos engenheiros, temos o meu caso do meu pai, o caso do pai do Bruno, que são engenheiros, né? Mas é um caso à parte. Então, assim, tem muita gente que começa... não necessariamente tem um diploma, então você não tem um curso de formação de locadores. O que você tem hoje, o mais próximo disso são as associações com cursos, que é uma das ideias que eu e o Bruno a gente quer trazer, e a live acabou acelerando isso, né? E aí também, para não botar o carro na frente dos bois, tem muita novidade vindo por aí. Essa ferramenta ela realmente veio para ficar, e eu acho interessante isso até para continuar tirando a dúvida dos locadores do Brasil todo, porque a gente viu que é um problema comum, né? Então, até continuando aí na esteira das perguntas, a pergunta número 3, que é o famoso devo cobrar frete. Esse valor do frete entra no preço da locação ou é a parte? O grande... eu vou tentar ser assim, bem sucinto, tá? Porque a Maru, inclusive, já deu um puxão de orelha falando que a gente precisa ser mais curto, mas eu vou tentar rapidinho, tá? Como eu disse, gente, hoje quem ainda não acredita que nós vamos ter uma imersão na questão digital, tá fora do varejo, tá? Não estou falando só de locação. Então, assim, esse é o primeiro insight. Se você acha que você vai ficar desconexo, repense o seu negócio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ninguém entrega nada de graça. Vai comprar alguma coisa na americanas.com, Netshoes e qualquer outra coisa assim, iFood, cobra. Gente, não é barato. É 20%, 25% da questão do custo do serviço prestado. Então, eu acho assim, a gente tem que ter um racional mínimo de cobrança em relação a isso.
vou dizer, hoje uma HRzinha daquela modelo Bongo, modelo, cara, custa 4,50 o quilômetro rodado. Então, se você roda 10 quilômetros por entrega, você no mínimo tem que cobrar um valor. E, na verdade, gente, é um sistema de frete 4V, né? Porque assim, uma você vai cheio, você vai vazio, você vai cheio, você vai volta vazio. Então, você tem que, o certo é cobrar 4 vezes, tá? Então, assim, sempre nessa linha. Agora, cobrar por dentro da locação ou por fora, eu acho que aí depende do modelo de cada negócio, tá? Então, lembrando, tá, gente, que assim, aí tem só uma pergunta aqui que eu vou emendar, que assim, como que eu monto um equipamento de X, vamos por 10 mil reais, qual que é o preço mês que eu tenho que fazer? Né, gente? Geralmente, dependendo de produto, quanto maior o custo de aquisição desse produto, o percentual mês de referência cai. Exemplo, tá? Você pega uma furadeira, daquela furadeira de simplesinha lá, né? Quanto que eu devo cobrar? Então, ela me custa, sei lá, só para dar números hipotéticos, tá, gente? Ela me custa 1.000, que não é verdade. Quanto eu devo alugar? No mínimo 200, 300 reais por mês, mínimo, tá? Mais ou menos uma ideia, tá? Agora, uma plataforma que custa 300 mil reais, eu não vou conseguir, gente, usar o mesmo indicador de formação de preço. Precisa entender, por isso que eu disse, volta lá e é isso. Até a título de curiosidade, agora que você mencionou, foi falar justamente de plataforma, eu estava aqui com a minha calculadora fazendo cálculo. É que eu fui fazer para mas até para quem está... Já está dando um pito na gente. Ela espera um pouco, a gente já vai agilizar as últimas perguntas. Que para quem está em casa, essa questão do valor agregado do equipamento, isso é muito, muito, muito importante. Quanto maior o valor do equipamento, menor é o percentual do que eles chamam no caso, vamos exemplificar hoje, uma tesoura, que está na faixa aí dos 75 mil reais hoje. Você pega uma locação tesoura plataforma um mês, mais ou menos, na faixa aí de 2.200, 2.300, o que dá mais ou menos em torno de 3%, tá? Então, só para jogar aí para quem está assistindo. Então, gerador também é assim, tá? Então, existe uma diferença também entre o tempo, né? Então, quando você vai calcular ali o seu investimento, né? Quando você vai comprar uma betoneira não dura 10 anos. Uma plataforma, ela dura 10 anos. Então, quer dizer, o tipo... você tem que levar em consideração, óbvio, que o tipo, o alto valor do investimento e se o equipamento, que é o tal do build to last, né? Ele tem que ser feito para durar. Então, no caso aí de compactador, betoneira, são equipamentos autodestrutivos, né? Então, próprio equipamento compactador por de isso, percussão, né, que não dá para você alugar um compactador a 300 Não dá para dar, né? E outra, parafraseando os nossos pais, né? Quem tem não tem nada, né? Lembrem disso. Não, e outra, gente. Então, assim, eu só para fazer uma pergunta, né? É por isso que, assim, alguns segmentos, a exemplo da linha amarela, através das suas entidades de classe, usam, né, e fazem isso através de fóruns, preços referenciais. Né? O que a gente, o mundo ideal para o nosso mercado seria? Se a gente, como entidade, a LEC e seus associados, pudéssemos ter uma discussão mais ampla sobre esse assunto e afundada. A gente criaria, por região, por área, preços de referência como parâmetro. Né? Acho que isso pode ser um projeto que a gente pode angariar, inclusive, com vocês, mas é a pura verdade. Então, assim, todos esses elementos, todos esses custos, vida útil do produto, a manutenção, tudo isso a gente pode parametrizar. Né? O que a gente tem é apenas referência, que é do nosso negócio específico e da nossa experiência, que não deve, mais uma vez, gente, dar Ctrl-C, Ctrl-V, porque só para dar um exemplo que o Ale falou bem, tempo de vida útil do meu produto, do de vocês, pode ser diferente, porque a qualidade da mão de obra, exemplo, pode interferir. Mas custo de aquisição também. Então, assim, a gente precisa debater mais o tema e trazer mais gente que queira participar. Agora, preço de verdade, gente, a não ser por alguns fatores, não é estratégia de venda e de locação. Tá? Essa é a minha opinião pessoal e acho que a gente tem que criar elementos para, tá? E saber para onde a gente vai
vai trabalhar. Então, assim, existem essa proposição variáveis. E existe também uma questão sobre preço, que a gente precisa entender, que é preço fixo e preço flutuante. O que é isso? Preço fixo é o preço de uma tabela de preço normal, tá? Que nem a gente usa. Agora, o que é preço que flutua? Flutua é que nem avião. Se você deixa para comprar no dia passagem aérea, o que acontece? O preço sobe. Mas se você comprar 6 meses, acertar uma promoção, o avião estiver vazio, o que acontece? O preço vai estar lá embaixo. Então, assim, não é o caso do mercado de locação, mas especificamente... Sim, sim. Até a título... O Marô, ela tem que ela libera o microfone dela. Só para finalizar, teve mais uma pergunta e a gente já vai para a Marô, mas só para acrescentar esse último ponto, é o exemplo que a gente conversa muito, né? Aquela questão que a gente sempre fala. Se você, às vezes, você como locador, você paga um pouco mais num equipamento de primeira linha, porque a questão da manutenção, anos atrás, nós tivemos a invasão dos produtos chineses, né? Então, eu sempre faço esse paralelo, né? Antigamente, a gente alugava bomba, uma P40, uma SPV na faixa aí, e dos anos 90, ou começo de 2000, alugava valores bons, né? Uma bomba aí 700, 800. E aí teve, com a invasão dos equipamentos chineses, esse preço despencou. Mas, então, assim, tem muitas variantes nessa questão da formação de preço, inclusive o locador, às vezes, fala, eu vou comprar esse produto, ele é mais barato, e aí eu consigo fazer um preço menor, e o equipamento ele não dura. Então, assim, o próprio locador, ele tem que valorizar o ativo dele, porque o que dá dinheiro para ele é o ativo. Então, ele consegue, com tempo, né, isso varia de locadora para locadora, inclusive mensurar quais equipamentos dele estão quebrando mais ou menos, até pela questão da qualidade, né? Então, isso aí fica aí também, fica essa pergunta no ar aí para quem tem locadora e está acostumado, às vezes, falar, eu compro aquele equipamento, mas aquele sapo ali, ele é bom, ele bate, né? Mas você não tem o cálculo, né? Quanto você gasta de manutenção, quantas vezes ele quebra, se às vezes ele está quebrando porque é o próprio pessoal da obra, às vezes o próprio locador tem que ir na obra para dar um treinamento, né? Não é perder tempo, até porque é o seu equipamento que está lá, né? E aí, só para finalizar com a Marô já entrando, e a última pergunta é a tal da pergunta se vale a pena ter um carro ou terceirizar, né? Se por causa da questão do custo, aquisição de compra, e aí qual que é a sua opinião? Eu tenho uma opinião bem formada sobre isso, tá? Mas é o meu ponto de vista. Eu acho que a área da logística ela é uma extensão de venda, tá? Então, assim, depende do jeito que você quer encarar isso. Eu encaro dessa forma. Eu acho que é uma oportunidade de venda, uma oportunidade de... Então, isso precisa estar tangibilizado no seu custo, né? Então, assim, eu vi algumas coisas que estavam perguntando, né? Qual é a taxa ideal? Se eu tenho 1 milhão de faturamento, desculpa, 1 milhão de ativo, o que tem que ter qual é o indicador, né? Que faturamento que eu tenho que ter, que retorno que eu tenho que ter. A ideia é que em torno, como eu falei, gente, de 8% a 10% no ano, porque isso vai dar, que é o conceito do dólar, do que existe, depois se vocês quiserem, entra na área, que é a American Rental Association, né? E lá fala sobre esse conceito do dólar ou do rental rate, que você deveria ter o seu ativo retornado, tá, gente? Mas isso é média global de todos os seus ativos para linha de equipamentos leves, em 12 meses. Então, basicamente, entre 8% a 10% você tá legal. Né? E lucratividade, ou seja, eu não tiro despesa, né? Faturamento, eu tiro as despesas. Gente, uma empresa de serviço tem que ter assim, uma lucratividade em torno de 35, 40, 45. Esse é o mundo que deve se andar. Por isso, quando eu falo serviço, gente, serviço de maneira geral, global. Tá? Aí não é só locação, eu acho que tem que ter uma analogia um pouco mais ampliada para entender isso. Beleza? Marô, arrepia aí, que senão a gente vai ficar até amanhã cedo aqui. Pois é, mas o povo ainda continua aqui. Vamos lá. O Rafael, da Frota Locadora, ele é de Sobral, no Ceará. Ele fala o seguinte, eu tenho 3 anos de locadora, trabalho com linha leve, tenho sistema de locação e faço minha DRE mensal, porém, mesmo assim, meus preços são similares ao dos concorrentes.
Sei que tem uma rentabilidade boa, pois graças a Deus o caixa sempre fechou positivo, mas não sei ao certo qual valor ser cobrado. Sei que temos custos de compra, envio e manutenção e depreciação. Minha pergunta: qual o valor que considero de meu custo fixo para ratear no custo do produto? Mais uma vez, desculpa o nome do... Rafael Frota. Ô, Rafael, lá de Sobral, conheço a terra dele, é fantástico. Inclusive tem um franqueado lá, um grande abraço para o Igor, nosso grande franqueado. Na verdade, assim, é uma pergunta até difícil de você cada caso é um caso, né? Porque cada caso é um caso. Mas assim, o que seria ideal os seus custos estarem dentro do que do seu faturamento? Como eu disse, tá, gente? Ele devia estar em torno de 60%, entre folha, custo de ocupação, manutenção, logística, serviços de terceiros, quer dizer, sei lá, gente. Então, de maneira geral, eu deveria ter em torno de uns 60%, 55% do meu faturamento, mas está equilibrado, até porque o resultado disso propicia o que o Alexandre falou, né? Ou seja, que pague meu ativo, que me reponha isso ao longo do tempo, que vocês coloquem grana no bolso. Agora, existe uma questão, mais uma vez, que eu falei para vocês, que é a formação de preço no quesito de mercado, que é o sell-out. Se eu sou um locador aí em Sobral, que tem uma qualidade no meu atendimento, né, eu tenho que cobrar por isso. Então, gente, se isso não fosse uma verdade, uma Louis Vuitton, uma bolsa, que custa uma cacetada, que só Alexandre, aqui, o meu querido presidente, tem orçamento para comprar para a querida ilustríssima esposa. Né? E assim, uma bolsa comum, na 25 de março, não desmerecendo, né, custaria o mesmo valor. Né? Então, existe uma questão de qualidade e eu tenho que me posicionar de maneira diferente. Não se oferta com qualidade. Se tem produtos de qualidade, serviço de qualidade, eu tenho que ter um diferencial. Tá? Isso é a minha opinião particular, tá, gente? E é o famoso, você como dono, a maioria dos donos de locadora, quando começam a locadora, como até o exemplo do Bruno, são famílias que começam um negócio e vai todo mundo pro balcão ali, e aí a mãe fica no financeiro e o pai vai para a rua, o compactador, e então assim... Isso é um ponto extremamente importante, né? Quando a gente vai compor custo, por exemplo, Prolabore, né? Prolabore é o salário do sócio, tem que lançar. Ah, mas o meu prédio é próprio. Pô, gente, pelo amor de Deus, cara, eu tenho que ter um aluguelzinho, assim, o meu prédio custa. Então, se ele tem que pensar assim, mas se ele estivesse fechado, eu estaria alugando para alguém por quanto? Ele precisa, pode ser que você não tire o dinheiro, mas ele precisa, na composição de custo, entrar, porque senão fica sem sentido. Ou você, como dono, trabalha de graça. E eu não conheço nenhum tipo de, pelo menos então, não tem nenhum problema de filantropia, mas assim, filantropia é legal com R$1 bilhão no bolso. Aí você vai ser filantropo, aí receber salário é um bônus, né? Mas assim, não é o caso da grande maioria nossa. Legal. Tá, vamos lá. O João Carvalho, ele não falou qual é o nome da locadora, nem de onde ele é, mas vamos lá. Para um ativo de custo de aproximadamente R$15 mil, qual percentual do preço de locação representa um custo racionalizado? Ou seja, para uma empresa bem enxuta, teria um número estimado? Eu posso dar um parâmetro, mas assim, eu precisaria, mais uma vez, como a Lê ponderou, entender que tipo de equipamento ele é, né? Então, assim, não dá para a gente, assim, só pelo preço de aquisição, mas o ideal seria ele estar em torno de uns 10% para a precificação da referência mês. Então, assim, se ele custa 15, eu deveria estar alugando R$1.500, R$1.600, R$2.000 como preço de referência mês, tá? Mas, gente, isso aí é mais... Quando ele me perguntou isso, eu olhei um pouco dos equipamentos que a gente tem nessa faixa, mas isso flutua muito, tá? Então, mais ou menos, tá, gente? Aí precisava analisar o caso um pouco mais a fundo. Aqui não é uma pergunta, é um pedido do Alexandre do Grupo Betamax, que ele pede para você, Bruno, se esses percentuais ideais você pode divulgar para balizar o mercado e começar a conscientizar o mercado sobre custo versus vida útil versus manutenção.
Eu acho que isso é um trabalho, mais uma vez, que eu gostaria até de propor a todos os locadores que estão na live. Não pode ser um referencial da casa do construtor. Tá? Claro. Assim, com todo respeito, não que a gente quer esconder um número, não, gente, não tem nada a ver com isso. O Alexandre sabe isso. Tem meu telefone, pode me ligar a hora que quiser, a gente discute sobre qualquer assunto, isso válido para todo mundo que está nessa live. Mas existe uma outra questão, gente, que para fazer isso, a gente precisa comparar outras locadoras, entendeu? Então, assim, quanto que é a casa do consultor? Podemos fazer tem um modelo que eu gosto muito, lá da ABF, que é a Associação Brasileira de Franquia, que chama Round Tables, que são as mesas redondas. Pô, vamos propor uma mesa redonda, cada um abre aí o seu DRE, a sua coisa, um grupo, e a gente vai fazendo isso, pode ser até feito de maneira virtual, para discutir, né? O que é ideal, como é que você cobra, o que você faz, mas isso. E aí a gente criar uma coisa para o segmento que chama referência. A Celemate, eu estava dando uma olhada junto com... Ele tem uma... Assim, desculpa, falei besteira, da Apelmate, falei errado. Lançou uma revista que tem, olha, preços referenciais de quanto custa uma retroescavadeira por hora. Por quê? Porque os associados se unem, se sentem, discutem. Ninguém precisa falar, o meu lucro é R$14,15. Discute em média e aí discute, aí cria-se uma referência. Eu acho que ali o Alexandre... eu vou até pegar esse gancho, aproveitando, inclusive, mandar um abraço para o Alexandre, que está assistindo a gente, que ele é o que, inclusive, encabeçar. Então, essa é uma das informações que a gente estava até trabalhando, mas que eu posso até já divulgar para vocês, porque não vai ter um grande impacto, mas agora pode ter, até porque a gente tem muita gente do Brasil vendo a gente agora, e a gente não imaginava isso ia acontecer. Então, na própria semana passada, eu conversei com a Marô, fizemos o convite, se não me engano, lá no grupo, a gente conversou que a ALEC, como associação que representa o mercado de locação, a gente vai começar a fazer os alugar regionais virtuais. Então, você que está em casa assistindo, você que está em Sobral, você que está em Roraima, você que está no Amazonas, a gente consegue hoje fazer essa mesa redonda que o próprio Bruno quis, deu essa sugestão, porque a gente só consegue ter uma ideia, até respondendo a pergunta do Alexandre, com isso. Então, a gente ia lançar o primeiro, o alugar regional virtual, né, da Baixada Santista, que ele tinha feito. Temos a ideia de fazer no interior de São Paulo e inclusive, espalhar isso, fazer por região, porque tem muita gente perguntando para a gente. As coisas, vai isso tudo para a Marô, né? O pessoal, a gente tem a nossa assessoria de imprensa, então ela condensa essas perguntas, né? E tem muitos problemas que são parecidos, que não podem ser regionalizados, né? Mas tem muita coisa que é regional, e eu acho que o tempo, a gente não tem essa resposta, eu não tenho, o Bruno não tem, ninguém, a gente vai conseguir, de repente, até abrindo esse canal para o pessoal que está de fora, para tentar entender melhor o mercado, porque... eu tenho, assim, até a primeira conversa que eu e o Alexandre tivemos foi em São Paulo, quando a gente foi convidado de maneira muito honrosa, a assumir os cargos de vice-presidente. O ponto principal, que a gente até discutiu essa questão de preço, mas o preço ele tem que ser um elemento de aprendizado que a gente leva uma consideração para o mercado. E a gente só faz isso com participação das pessoas, né? Então, assim, os eventos que serão feitos de maneira regional via web tem que contar com a participação de vocês, né? Vocês ajudando a gente pode ajudar a exponencializar isso e ser representativo e ter uma referência, né? Ou seja, a gente precisa melhorar o mercado e discutir uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, eu vejo na BF o pessoal do McDonald's sentar na mesa do Bob, sentar na mesa do Girafa, discutindo como eles podem fazer em conjunto, isso chama-se lobby legítimo, para poder, cara, como é que a gente trabalha junto? Eu não vou ficar discutindo se o meu é 10, se o é 5, discussão assim, cada um tem o seu preço, tem o seu custo, tem o seu negócio, tem o seu resultado. A gente tem que virar o holofote para outro lado, né? Cara, como é que eu
melhor segmento, como é que eu trabalho junto e como é que eu vou ser qualitativo, como que eu vou entregar qualidade. Porque daí, gente, a gente começa a colocar o sarrafo da régua do mercado para o alto e não para baixo. Mesmo na crise, tá, gente? Eu deixar, inclusive, essa pergunta aí no ar para as pessoas, né? Porque a gente tem recebido, inclusive, muita reclamação dos próprios home centers, por exemplo, que estão começando a alugar. Então, quer dizer, você tem grupos gigantescos vindo aí querendo um pedaço da pizza que sempre foi do mercado. Do mercado aí de pequenas empresas, né? As pequenas locadoras e médias locadoras. Então, então tem mercado, pessoal. E esse pessoal que vem de fora, eles não vêm fazendo loucura, falando, jogando o preço lá embaixo, eles já vêm com uma preparação assim quase cósmica o negócio ali, porque eles sabem ganhar dinheiro. Então, acho que a gente também tem que aprender com eles aprendem com a gente, porque a concorrência, desde que seja leal, desde que seja um mercado regulado, desde que todo mundo fale a mesma língua, é bom para todo mundo, pessoal. Agora, a concorrência desleal, ela sim, ela existe. Existem o pessoal que compra equipamento roubado, o pessoal que compra máquinas, o pessoal que compra máquina duvidosa e faz esses leilões de preço. Então, duvidem. Quando você... A própria pergunta do locador mas tem um locador aqui do lado. Não, óbvio que você vai achar que o cara está roubando, mas conheça o seu mercado. O melhor locador é aquele que conhece o seu mercado, né? Então, e outra, Ale, você me permite te cortar, desculpa, cara, mas assim, vamos olhar para quem é referência, né? E outra, né? Eu acho que o Daniel da Big Rental aqui colocou um negócio: brasileiro tem medo de ganhar dinheiro. É verdade, essa frase eu escutava na LEC desde quando eu comecei a frequentar sendo moleque. Entendeu? Não que eu sou jovem ainda, mas assim, é a verdade, gente. Não tem que ter vergonha de cobrar por aquilo, né? Assim, nós temos loja aqui, mas tem compactador por 350 conto por mês. Eu falei, puta, fica à vontade, cara. Olha, endereço lá, vai lá, dou maior força ainda. Eu não quero. Então, assim, gente, nós temos que saber. Tem uma frase: o que eu quero ser quando crescer. Né? Eu acho que o Alexandre falou muito bem. A nossa intenção como entidade é ser participativo e levar conteúdo relevante para vocês. Tá? Então, assim, a gente vem se esforçando muito, e aqui queria deixar registrado a todos os diretores da LEC, né? Tem se esforçado demais a repensar o modelo. Tá? Então, gente, a gente tem vontade, quer, mas precisa também da ajuda aí de vocês. Então, falar sobre preço, preço tem que ser uma consequência de uma conversa, de um aprendizado. Nós temos que falar sobre como vamos profissionalizar o nosso segmento e como vamos trabalhar de maneira com lobby legítimo a nossa qualidade. Qualidade como segmento. É isso. Tá, gente? É isso que eu queria dizer. Vamos lá. Eu tenho que segurar esses meninos. Qual a porcentagem? Tem mais duas perguntas, tá? Uma que está escrita e uma que a mãozinha está levantada, que eu vou colocar o áudio dele, porque não tenho como pegar com ele, tá? Vamos lá. Uma pergunta é do Cristiano, da Conceito Locadora. Qual a porcentagem ideal de patrimônio versus faturamento? Ou seja, e qual o faturamento ideal por funcionário? Tá. Acho que... Beleza. Assim, o faturamento mais uma vez, gente, números básicos, tá? Quando você tem 1 milhão aí de ativo, o indicador de faturamento sobre o seu investimento, ou seja, daquilo que seria o seu resultado, acho que tem um pessoal aqui no chat já respondeu, entre 8% a 10% disso como referência ao mês, tá? É só um parâmetro, tá? Estou falando de números genéricos, isso tem a ver também com mix de produto, tá? A segunda parte, qual que era, Maru? Qual o faturamento ideal por funcionário? Então, o faturamento por funcionário, mais uma vez, implica na questão de quanto eu pago do custo por folha, mas eu acho assim, aí eu posso dizer preços de referência, tá, assim, que a gente vem estudando, entre 10 a 12 a 15 mil reais de faturamento, depende do modelo, do tipo de negócio que eu tenho, mas para as locadoras médias, eu acho que é um número bom, né? Pelo menos é o que a gente tem visto no mercado, não só na rede Casa Construtora, mas quando a gente troca figurinha com outros concorrentes, é mais ou menos isso que a gente tem, entre 10 a 15. Tá bom. Eu vou colocar o áudio do Rogério Freire, da Central de Obras,
que ele levantou a mão e não tenho como pegar a pergunta escrita. Rogério, eu vou colocar seu áudio, tá bom? Rogério, você precisa ligar o áudio. Vamos. Pronto. Rogério? Tá aberto o seu áudio. Deixa eu tentar de novo aqui. Fica para outro dia? Rogério? Rogério é da Big Rental. Rogério? Eu acho que o Rogério... Oi, Rogério. Você tem que precisar bloquear aqui, ó. Mute, unmute. Pode falar. Alô? Oi. Peraí. Tá entrando 2 aqui. Eu tô pegando o Rogério Freire, esse aqui. Unmute. Não. Deixa eu tentar de novo aqui. O Maru, caso o Rogério não consiga, me manda via WhatsApp. Você tem meu contato. Eu consigo, daí eu respondo. Eu ali respondendo para ele. Tá bom. Eu vou pedir para ele aqui. Eu vou colocar o tem meu... problema algum. Ele manda o áudio, você manda para a gente responde. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Bom, então podemos finalizar? Perfeito. Deixa eu só colocar aqui, Rogério Freire, por favor, me mande seu contato. Só uma coisinha que eu queria deixar aqui registrado, tá? A todos, tá, gente? Até representando aqui a nossa entidade. Vamos tratar esse tema sério e vamos aproveitar muito essa oportunidade que a gente está tendo de fazer diferente. Acho que é isso. Está na hora de mudar sim, mas nós empresários precisamos mudar isso aqui, ó. Mindset, cara, como disse, essa maneira de pensar, tá? Então, vamos lá. Vamos com tudo. Tá? E sucesso aí para todos e muita saúde, muita paz. É isso que eu desejo. Luciana falou um negócio legal aqui. Ela sugere fazer o convite aos ouvintes para participar da associação. Perfeito. Bruno e Alexandre, por favor. Isso, a gente até... eu queria, inclusive, finalizar a live de hoje, agradecer, inclusive, nominalmente, os fabricantes que estão conosco, que são associados, né? Eu acho que muito tem se falado, parabéns, Alec, parabéns, todo mundo, mas eu acho assim, nem só de parabéns vive o homem, né? Então, eu acho que, inclusive, esse recado vai até para os fabricantes que deixaram de se associar, que essa é uma nova gestão, né? Vamos passar uma borracha do passado. A gente está vindo aí com muitas novas propostas, né? Então, eu gostaria de fazer, inclusive, um agradecimento nominal aqui, porque são os 16 forte que eu chamo, né? Que são os 16 fabricantes que estão conosco na associação hoje, né? A Atlas Copco, a Betomac, a DeWalt, a Buffalo, a CSM, a Raulote, a Hilt, a Interbrasil, antiga Vipeças, a Kaiser, a Leyer, de Cajamar, a Menegote, a Forte Equipe, a Sangoban, a Vibromac, a Wacker e a Vulcan, antiga Weber. Então, agradecer realmente do fundo do coração aqui, porque são vocês que também, junto com os associados locadores, seguraram essa barra, né? Então, eu acho que a gente está com um projeto novo aí para passar aí para frente, a gente não pode entrar em muitos detalhes, né? Mas a associação, acho que ela é uma associação forte. A ALEC, ela foi fundada aí na década de 90 por gigantes, aí hoje o pessoal lendas do mercado, entendeu? O pessoal sério. Você ser membro associado é algo que te dá você ter um selo ALEC de qualidade, né? Antigamente, e sempre foi sinal de orgulho, né? Então, eu acho que a gente está aqui justamente com muita humildade, muito respeito
aí, se Deus quiser, fazer uma gestão profissional, né? Nós temos aí novidades vindo, a gente tem muito conversado aí sobre a questão de compliance, a questão a lei de proteção de dados, então só porque muita gente fala, mas o que eu ganho me associando? O que você ganha? Não, até me mencionaram muito bem na semana passada, o que você perde? Porque a gente está preparando aí um pacote legal de benefícios, né, para justamente mostrar como a contribuição associativa é importante, né? Porque a gente foi muito cobrado na crise agora. O que a LEC fez? O que a LEC fez? Aí a gente mesmo olhou e falou, não, a LEC, a gente tem, através inclusive do Bruno, da Casa do Construtor, do sócio do Expedito, então a gente conseguiu mandar uma carta lá para os governantes, né, juntamente com o pessoal lá em Brasília. Então, assim, às vezes é um pequeno gesto, né, mas prova que a gente tem sim um poder aí de tentar lutar para melhorar e profissionalizar, pessoal. Para finalizar, é muito importante profissionalizar o nosso mercado, porque o nosso mercado, ele ainda é muito... Ele precisa ser profissionalizado. E tanto aqui, só para complementar, tanto eu como o Alexandre, até do próprio, né, vamos já dizer meu avô, do próprio ordenado, né, nós temos ido em feiras, participamos agora do Fórum Mundial de Locação, representando o Brasil, tivemos na ARA, que na Feira Americana de Locação de Máquinas e Equipamentos, fizemos contato com a Associação Europeia, na New Zealand, da Austrália, da outra associação britânica. Então, assim, gente, a gente está muito empenhado e quer trazer novidades, e é isso. Luciana, eu vi que você está perguntando, a gente vai selecionar, pois, por favor, manda o seu contato para a Maru. Para Maru. Que a gente o e-mail de comunicação é imprensa@lec.org.br, tá? Para quem quiser. Tá? E assim, o Alexandre falou, precisamos profissionalizar, é isso, tá? E assim, a gente é um privilégio ter um presidente como a Lê, eu tenho aprendido muito, e é assim, nós estamos aqui para aprender e para contribuir, é isso, tá? E a gente recebe, sim, muita coisa, a gente tem muito carinho, muito respeito de vocês. E é isso que eu queria deixar registrado. Aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Boa Posso noite. Encerrar? Pode. Opa. Mas eu quero falar uma coisinha antes, pode? Pode. Eu preciso olhar no olho. Por que meu vídeo não está aparecendo? Eu não quero ser uma voz do além. Apareceu. Não, está aparecendo. Apareceu? É que eu não quero ser uma voz do além. Eu não estou me vendo, mas tudo bem. Eu estou há 11 anos na LEC, então eu vi o período das vacas gordas e das vacas magras. E uma coisa que eu vi nos 5 anos de crise foi que muitos associados, fabricantes, deixaram a ALEC. E foi muito difícil para a ALEC, porque, embora uma associação não tenha fins lucrativos, a gente não vive de tapinha nas costas e não existe almoço grátis, né? Por exemplo, o alugar regional, na época que a gente tinha condições financeiras para fazer, foram feitos vários. A gente foi do Oiapoque ao Chuí, né? Foram feitos em Belém, foram feitos na região sul, foram feitos no Rio, foram feitos... Nossa, nós fizemos em vários lugares do interior de São Paulo. Eu acompanhei todos, e todos eles tiveram, assim, lotação esgotada, e eram palestras, não era para ficar tomando uísque e comendo canapé, ao contrário, era para levar palestras de gestão, tinha exposição de equipamentos, mas, assim, era focado em levar informações, e nós vimos como, eu fiz a relação hoje, mostrei para o Alexandre, a relação dos participantes em todas as lives, das 5 lives da semana passada. Eu fiquei impressionada. Nós tivemos participantes de quase todos os estados de São Paulo, todos os estados do Brasil, muito mais do que São Paulo. Então, a ALEC sempre teve, nesses 11 anos que eu estou trabalhando para a ALEC, sempre teve como objetivo levar a informação e investir na capacitação dos locadores. Nunca foi teve outro objetivo, nunca.
E no momento que mais os locadores, não é a Alec nunca precisou de nada, a Alec sempre foi uma ponte. No momento em que mais os locadores precisaram, a Alec teve apoio desses fabricantes que o Ale acabou de falar. Desculpe, Alexandre. Desses fabricantes e prestadores de serviço que o Alexandre acabou de falar. Esses merecem o nosso mais profundo agradecimento. Eles não deixaram o barco afundar, eles nos ajudaram muito a manter a Alec, que tem como objetivo apoiar o locador, que muitos dos locadores não sabem o que acontece por trás, o que a gente faz para ajudar o locador, para manter a informação, para ter o portal abastecido com informações para o locador, para editar essa revista que leva informação para o locador, para estar junto com as entidades, com o governo, para apoiar a norma, para que vocês não parem. Porque se essas normas loucas forem aprovadas, os equipamentos são parados. É só vocês verem que a norma do elevador, se fosse aprovada, eram 20 mil elevadores que estariam parados. Eram 150 mil funcionários de obras parados. 20 mil elevadores parados, vocês têm noção do que é? A Alec que estava por trás disso. Eu acho que até a questão das normas, né? Tudo que foi falado ultimamente, a gente tem o próprio Expedito fez uma live na casa do construtor há umas semanas atrás da NR18, né? Que ele até brincou, ele trabalhou no feriado e tal, então tem muita coisa que está sempre mudando, né? A NR18, na verdade, foi o caso mais recente, né? Mas há uns anos atrás tivemos a NR35, que foi a de trabalho em altura também, então tem muita novidade vindo, tá? Eu gostaria já até de estender o convite, inclusive para os nossos fabricantes associados, porque a gente já ia fazer isso, foi uma ideia que a gente teve, eu, a Marô, o Bruno, a gente conversou, falou, vamos estender o convite para os fabricantes que seguraram a barra, né? Então, até para esses 16 que eu mencionei aqui, o meu muito obrigado, mas também tá na hora da gente agradecer também em termos de live, né? Então, se vocês quiserem, a gente vai mandar para vocês, já está em andamento isso, estou só me adiantando um pouco, mas até para quem está assistindo, porque a live, ela é hoje talvez o nosso maior meio de comunicação com quem está aí do outro lado tendo dúvidas, né? Então, vamos tentar fazer um conteúdo legal, um conteúdo produtivo, né? Também não vamos aqui tentar vender o milagre, mas estamos aqui tentando realmente melhorar o mercado, né? De uma maneira séria, né? Sem brincadeira, né? E só para complementar a frase dos dois também, né? Que o nosso muito obrigado também a todos os nossos associados. Vocês são... Sim. Não dá para listar, né? São mais de 180, então não dá para listar nominalmente, mas vocês também são a razão da gente estar trabalhando, e todos aqui, Marô, Alexandre, todos da diretoria, todos os ex-presidentes, e todos os fundadores dessa entidade, têm muito a contribuir, querem somar para a profissionalização desse segmento, como bem meu presidente disse, e a Marô, de maneira, acho que muito sucinta e de muito brio, explicou é nessas horas de dificuldade que a gente tem que estar forte, tem que estar junto. É isso, gente. Eu queria, de verdade, um abraço mais uma vez, muito obrigado a vocês por esse espaço. Boa noite a todos, obrigada. E amanhã nós temos o webinar com o Alexandre. E seu Expedito. Com Expedito. Eu sou meio suspeito, né? Você não conta. Você não conta. O Alexandre roubou seu pai, mas com o Expedito é sempre muito bom, porque a gente aprende e a gente se diverte, né? Vou fazer uma com o seu pai também, tá? Ô, Forjas, pode deixar que não vou fazer uma eu com você, cara. E a gente se diverte, porque com teu pai sempre tem causos muito bons. E aí a gente vai falar sobre retomada do mercado, porque a retomada também exige um preparo.
e sobre como a associação, como a ALEC, pode te ajudar nessa retomada. É isso aí. Amanhã às 7 horas, pessoas. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Até amanhã. Obrigado. Valeu. Boa Maru, noite. muito obrigado. Valeu. Obrigada a vocês. Tchau. Valeu, meu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.